Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Peça ao Senhor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Coloque a mão no teu coração. Mestre, eu preciso de um milagre. E diga ao Senhor a tua necessidade esta noite. Transforma a minha vida, o meu estado. Os ouvidos dele estão atentos a este lugar. Porque eu não vejo. Aleluia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Escute a voz do Senhor esta noite. Ele está te chamando para que você tenha vida, para que você tenha paz, para que você tenha alegria, para que você tenha esperança, para que o amor venha viver dentro de você. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Porque tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Osso seco não tem orelha.
Osso seco não tem ouvido. Osso seco não tem coração. Só osso. Como é que eu vou falar para quem não quer, para quem não tem capacidade de entender? Não tem capacidade de ouvir, não tem capacidade de amar, não tem capacidade de tomar posição nenhuma. Agora eu vou falar para essas pessoas. O Senhor está mandando. Fala para esse pessoal sem orelha, sem ouvido. Esse pessoal sem olhos. Esse pessoal sem coração. Fala para eles, fala com eles. É com eles que eu quero que tu fales. Você sabe que o povo de Deus está dessa forma? Um monte de osso seco, não tem mais ouvido, não tem mais orelha, não tem mais coração, não tem mais boca, não tem mais nada, só osso. Então o povo se torna incapacitado espiritualmente de uma forma tal que muitas pessoas estão desacreditando no ministério para o qual Deus os chamou, exatamente porque não acreditam que Deus é o Deus de poder, o Deus que muda todas as coisas, o Deus que tem capacidade sobre tudo. Profetiza. Profetiza para quem não tem como te ouvir. Tu vai falar minha palavra, mas é osso seco. Já viu osso com orelha? Pois o Senhor mandou falar um povo impossível de ouvir a voz e a palavra de Deus. Nós estamos vivendo essa época, irmãos. Essa época que o povo se torna incapacitado espiritualmente de entender a voz de Deus. Ossos secos, em um vale, amontoados, como se depois de uma grande batalha não teve quem sepultasse, e as aves e as de rapina e os animais comeram a carne e ficou só aquela ossada seca ali pelo vento, insepulta. Agora começa a coragem do profeta, né? Falar para osso. Muita gente pensa que o ministério é coisa fácil. Mas o ministério da palavra é pregar para ossos secos. E quantas vezes nós estamos falando com a igreja? O povo de Deus, na maioria das vezes, está como um amontoado de ossos secos, sem capacidade de ouvir a palavra, sem capacidade de guardar a palavra, sem capacidade de viver a palavra, ossos secos em um vale, jogado, atirado, sem nenhuma condição de mais nada. É por isso que muitos vão abandonando o ministério. É por isso que muitos deixam. Porque a dificuldade está sendo enfrentada. Enfrentada dentro das igrejas, enfrentada fora da igreja. E de repente, o ser humano entra em uma forma tal que chega a dizer como profeta: Senhor, não tem mais ninguém para ouvir. Ninguém quer mais ouvir, Senhor. Ninguém quer mais te adorar. Ninguém quer mais te buscar, Senhor. O Senhor disse assim: rapaz, tu deixa de ser besta. No meio dessa bagunça aí tem 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Ainda tem ouvidos para ouvir. Ainda tem coração para amar. Ainda tem vidas que temem a Deus. E é exatamente essas vidas que temem a Deus, que Deus quer usar para que no vale de ossos secos comece a trazer a palavra, a mensagem que o Senhor quer que seja dada. Disse o pastor Kleber: a palavra de Deus não é água com açúcar, não. Ela pode parecer doce na boca, mas quando bate aqui no ventre, é amarga. O negócio dói, tem uma ação diferente. Por isso que o mundo não gosta. O mundo quer os prazeres de agora.
quando nós esperamos os prazeres na glória celestial. Profetiza para esses ossos, profeta. Irmão, o negócio vai piorando cada vez mais. Eu falei que Deus é que sabe, não falei? Então ele mandou, eu vou falar. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Tem que ter coragem. A Ureni, minha filha, tem que ter coragem. Os pastores não têm coragem de falar com os ossos secos a palavra de Deus. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é a minha palavra, Kleber, é para a alegria das pessoas. A minha palavra provavelmente é para falar ao intelecto. Para que eu possa dizer, olha, ele é um bom orador, é um bom isso e aquilo. Esta está sendo a preocupação normal. Quando a preocupação espiritual é que as pessoas ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você acredita que Deus fala? Aleluia! Você acredita que Deus manda falar com aqueles que não querem mais nada e parecem ossos secos, mas Deus diz assim, fala a palavra do Senhor para ele. Eu sei que eu sou muito combatido. Que eu recebo de e-mail, de crítica. Você não sabe, são muitos. Não é um só, 2, 3, não. Mas quando eu chamo a minha mulher, falo, olha aqui. Uns eu respondo, outros eu vejo que não tem nenhuma finalidade. Mas normalmente eu respondo, eu digo o que tem que ser dito. Osso seco, ouve a palavra de Deus. Agora aqui começa. O profeta diz, quando eu comecei a falar a palavra de Deus, aconteceu alguma coisa. O que foi que aconteceu? Um grande barulho. Um grande ruído começou a acontecer. Quando você começa a falar a palavra de Deus, começa a acontecer coisas diferentes. Você se lembra quando o Espírito de Deus veio no dia do Pentecostes? Ouviu-se um som, como de um vento fortemente impetuoso. Quando o Senhor começa a falar, começa a haver um barulho diferente. É o barulho da revolução espiritual. É o barulho onde os ossos vão se juntar. É o barulho onde vai começar a acontecer alguma coisa espiritual. E o Senhor quer nesse ano de 2016 começar a trazer um barulho diferente. Não é que seja tão diferente, é um barulho que muita gente não ouviu ainda. É o barulho da ação, do poder da palavra de Deus, fazendo com que todas as ossadas se juntem, os 206 ossos se juntem, cada um no seu lugar. A Bíblia não diz que tinha nenhum cadáver defeituoso, que tinha uma perna no lugar do braço, não. Diz assim, cada osso juntou-se no seu próprio lugar. Quando é a palavra de Deus, quando é Deus que fala, começa a acontecer alguma coisa gloriosa, maravilhosa, inacreditável. Que aqueles ossos se juntarem, está tudo bem. É difícil, mas está bem. Mas o osso, que era daquele lugar, sair do monturo e se juntar no lugar próprio, é alguma coisa inédita, não é? Pastor Zé Filho, Deus quer começar a fazer alguma coisa inédita. Deus vai trazer um grande ruído, um grande barulho, porque Ele vai modificar exatamente como deve ser modificada a sua igreja, como o seu povo deve ser. Algo assustador vai acontecer pelo poder da palavra de Deus. Eu comecei a profetizar e começaram a acontecer coisas, diz o profeta. Os ossos se juntaram. Ou quem sabe, pastor Zé Milton, os ossos se juntaram.
Então, aleluia! Aconteceu bênção. Não. Tem que continuar falando. Tem que continuar orando. É uma caminhada. Deus tem muita coisa para realizar. À medida que o profeta ia falando, os ossos se juntaram. Mas os ossos, depois que se juntaram, começou a aparecer também tendões. Começaram a aparecer. E o profeta continuou profetizando. Deus mandava, ele ia falando. Ele ia falando. A fé do profeta ia aumentando. Porque ele ia vendo milagres que Deus estava realizando. Ele ia vendo que coisas especiais estavam acontecendo. Aquilo que era inacreditável aos seus olhos aconteceram. Porque ele disse, tu sabes, Senhor. Ele não disse, eu posso fazer isto, Senhor. Senhor, eu posso organizar esses ossos secos. Senhor, eu vou fazer isto. Mas não, Senhor, tu me trouxe para cá, não trouxe? A tua mão foi sobre mim. Tu me trouxesses. Então começa a agir, age como tu quiseres. O que está faltando no nosso ministério é deixar Deus agir. Nós queremos agir. Nós queremos fazer. Nós temos que fazer, mas fazer aquilo que Deus manda. Quando o profeta Elias impôs aos profetas de Baal toda aquela derrota, no final ele disse, Senhor, eu fiz tudo conforme tu tinhas me mandado fazer. Ah, mas foi o profeta? Foi. Mas Deus mandou ele fazer. Você vai fazer grandes coisas na obra de Deus. A partir do momento que você começar a fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça, que você ouça a voz de Deus e faça segundo o mandato de Deus. Grandes coisas, pastor Arnaud. Grandes coisas serão feitas. Mas isto tem que acontecer. Então vem osso. Daqui a pouco vem nervo. Daqui a pouco vem carne. Daqui a pouco apareceu pele. O profeta está alegre, né? O profeta olha assim, opa, não é mais um monte de ossos. E Deus diz assim, não é, mas é um cadáver. Se ficar como está, daqui a poucos dias está tudo podre. Daqui a uns tempos vai ser novamente um montão de ossos secos. Porque são cadáveres. Cadáver apodrece. Meus irmãos, não deixemos a vida espiritual parar na caminhada. Porque se a vida espiritual parar na caminhada, nós seremos destruídos, nós morreremos, e nós não alcançaremos nada daquilo que Deus quer para nós. Então aqueles ossos que pareciam resto de uma batalha, que ninguém sepultou, aqueles ossos, que muitas vezes, quem sabe, outros foram dada aquela visão, mas eles não colocaram a vida nas mãos de Deus como o profeta colocou, tá certo? Aqueles ossos, Deus levou o profeta àquele local, porque Deus queria usar o profeta como seu instrumento. O profeta tinha uma posição própria acerca daquilo que estava acontecendo ali. Você vê no capítulo 37, ele tinha uma opinião própria. No versículo 11, tá certo? Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem. Então o profeta sabia o que o povo dizia. Os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O profeta sabia o porquê de tudo aquilo. Poderão reviver esses ossos. Humanamente falando, o profeta não podia dizer nada. Deus provoca a reação ao lhe perguntar, podem viver? Deus está perguntando a cada um esta tarde, acerca da obra que Ele entregou nas tuas mãos, podem viver? Qual é a resposta sua diante da dificuldade?
diante do problema, fugir. Jonas fugiu. Foi lançado no mar. A misericórdia de Deus atingiu a vida dele. Ele orou. O Senhor respondeu. A misericórdia de Deus atingiu a vida dele e respondeu. E ele, quando saiu dali, o Senhor fala com ele de novo. E ele vai para Nínive. Acreditando na misericórdia de Deus, ele não queria pregar a palavra de Deus. Eu sei que tu é misericordioso. Eu sei que tu vai perdoar. A palavra de Deus, deixa Deus perdoar quem Ele quiser. Foi que Deus disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A misericórdia de Deus, Ele tem de quem Ele quiser. Isso não é problema meu problema é falar da misericórdia de Deus. Agora, deixa o Senhor ter misericórdia de quem Ele quiser. Nós temos que acreditar, irmãos, que o conhecimento acerca do poder criador e transformador de Deus, Ele muda todas as coisas. É interessante, meus irmãos, quando o Senhor pergunta ao profeta: poderão viver esses ossos? Ele não quis dar uma de sabidão, como as pessoas dão hoje. Não, eu tenho. Não. É tu que sabes, Senhor. Entrega o teu ministério nas mãos de Deus. Deixa Ele agir. A pergunta de Deus mexe com a fé do profeta, com o seu sentimento, e a visão lhe causa não um constrangimento, mas uma confiança maior em Deus. Se Deus está me dando esta visão, Ele é quem sabe o que vai fazer. Deus já tinha a resposta, meu irmão. Mas Deus levou o profeta ali, porque ele seria um instrumento divino naquela situação. Instrumento da restauração. Como eu posso restaurar os ossos secos? Em primeiro lugar, meus irmãos, é a pregação da palavra. Qual foi a mensagem que Deus deu para ele? Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Não é a minha palavra, você não é a sua palavra, mas é ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Tá certo? Ezequiel, irmão, profetizou, foi para ossos. Hoje em dia a mensagem é esta: não tem jeito. Aquele local, a igreja nunca vai crescer. Quem gosta disso é universal. Porque mexe com muito dinheiro. Ela coloca uma igreja no local, se aquela igreja naquele local não tiver uma renda X, ela fecha, ela e outros ministérios, e vai para outro local. Nós mantemos trabalhos aí, que foram abertos e até se mantinham, e hoje em dia não estão se mantendo, mas nós estamos mantendo, porque a nossa finalidade não é o dinheiro, a nossa finalidade são as almas. Nós estamos contemplando as almas, é os ossos secos que serão transformados, serão modificados exatamente para uma nova vida espiritual. Vou repetir, enquanto ele profetizava, os 206 ossos começaram a se mover, cada osso no seu próprio lugar. O ruído não fez o profeta parar de orar. Ele continuou orando. Não é o começo da bênção que faz parar o nosso ministério para desfrutar. Muitas vezes estamos na caminhada. O deserto é grande. Mas chegamos nas palmeiras de Elim. E paramos diante da fonte. E não queremos continuar a caminhada, porque ali parece muito bom. Mas o Senhor diz: olha, não é aqui o vosso descanso. Não é aqui. É bem mais adiante. Senhor Deus, dá-nos uma visão espiritual para o crescimento da Tua obra. Fortalece aqueles que estão no Teu ministério. E nos dá companheiros que tenham coragem de ser levados para o vale de ossos secos também. Mas possam saber ouvir a Tua voz. Entender a Tua vontade, entender a Tua palavra.
Muito obrigado por este momento, Senhor amado. Muito obrigado porque Tu falastes ao meu coração. Muito obrigado porque Tu falastes à minha vida. Porque Tu me fazes viver contigo, Senhor amado. Tem misericórdia de cada um de nós. Fortalece a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. A agenda semanal da Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo. Hoje, sábado, culto de libertação, às 20 horas e amanhã, domingo, escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã e à noite. A festa continua com a juventude abrindo o culto de louvor e adoração, às 19 horas. E na segunda-feira, culto da família, às 20 horas. E na quarta-feira, culto do ensino da palavra, a partir das 20 horas. Quinta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. E na sexta-feira, culto de oração, às 20 horas. Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e com a sua palavra. De glória de